Proseado beira fogo. Causos de assombração. Salve, salve, pessoal! Eis-me aqui novamente, Maurinho Ribeiro. Do mesmo jeito que os antigos faziam, vão apanhando aquele cafezinho preto, quente, e se acomodando nessa fogueira, que o proseado beira-fogo de hoje se chama O Mistério da Represa. Sinistro! Então, sem mais delongas, como de costume, bora de causa? Bom, pessoal, o caso de hoje é sobre um acontecido lá na represa Billings, nas proximidades de Ribeirão Pires, ali para aqueles lados. Quando o nosso querido seu João, nome que vamos dar para ele aqui durante o caso de hoje, passou um sufoco danado quando resolveu, numa tarde de calor, ir pescar. Hoje, com 75 anos, sendo natural do ABC Paulista, traz a vocês esse relato surpreendente. Pois bem, disse ele que lá pelos idos da década de 60, mais precisamente no ano de 1968, o João, rapaz novo, solteiro, na flor da juventude, tinha naquele ano acabado de completar 18 anos de idade. Desde quando era garoto, ele sempre teve o costume de ir com o pai na represa para fazer companhia em dia de pesca. O pai dele era muito fã de pescar, gostava muito, e ele, como era garoto, acabava indo junto com o pai. E como seu pai havia falecido naquele ano de 68, numa espécie de revisitação, ou para reviver algumas lembranças ou memórias da infância junto com o pai, ele resolveu tirar um sábado para poder ir pescar. Um vizinho próximo dele tinha comentado que para os lados de Ribeirão Pires tinha um lugarzinho específico onde era muito bom para pegar peixe. E já tinha ido lá inúmeras vezes, que voltava sempre farto, carregado, além do sossego que o local trazia. Dava peixe e não acabava mais. Dito isso, o seu João, que na época era apenas um garoto de 18 anos, decidiu que era para lá que ele ia para matar a saudade do velhinho. Desenhou um mapa num rascunho de papel, no sentido de saber em exato o local que o vizinho, que era um amigo antigo do seu pai, tinha falado. E foi. O seu irmão mais velho já tinha percebido que desde que o pai deles tinham falecido, o João andava meio triste, meio quieto, meio apático, porque sabia o quanto ele e o pai eram ligados um com o outro. E o irmão mais velho decidiu, no intuito de incentivá-lo, emprestar o Fusca que ele tinha comprado para o João poder ir nesse dia de pesca. Para você ter ideia da memória do seu João, ele ainda data até o ano de lançamento desse Fusca, era uma novidade, é o Fusca 66, né? Fazia 2 anos que o irmão dele tinha comprado. E agradecido, animado, o João então pegou a chave, preparou uma sacola com alguns lanches de mortadela, um refresco, uma carteira de cigarro, a antiga vara de pescar do pai, um punhado de isca. E escondido, ele também colocou na sacola 1 litro de cachaça. Para uma boa pescaria, a velha e boa malvada não pode faltar, né, gente? Enfim,
Saiu de casa por volta de umas 9 horas da manhã, desceu bem tranquilo, a rodovia Chieta, pegou a rodovia do Caminho do Mar, da antiga Estrada de Santos. Ali pela altura de onde é o Estância Alto da Serra, ele virou na rodovia em Tibiriçá e seguiu. Depois de um tempo, ele entrou às direitas numa estradinha de terra que ele nem sabe o nome, não sabe nem dizer. Só sabia que levava para essa tal parte exclusiva aí, pouco conhecida, da represa Billings, onde era bom de pescar. Apanhando essa estrada de terra, no caminho, ele foi vendo somente algumas tendinhas na beira da estrada, a cada 10 minutos aparecia uma. Era bem emo mesmo. Isso em plena luz do dia. E o velho amigo do seu pai já tinha alertado ele sobre isso. Que esse ponto era pouquíssimo frequentado mesmo. Poucas pessoas conheciam. Que era bem afastado. Então, ele acabou se animando, pois sabia que estava indo no rumo certo. Andou uns 20 minutos na poeira da estrada e chegou onde dava uma bifurcação. Só que aí ele estacionou o Fusca num cantinho, no meio do mato, onde tinha um vão, e parou o Fusca ali. Tirou as coisas de dentro, jogou o burnal no ombro e foi a pé por uma trilhazinha que seguia, em forma de zigue-zague no meio das árvores. Segundo o mapinha que o velho amigo do pai dele tinha dado, estava tudo correto. Era por ali mesmo. E lá pela meia hora, mais ou menos, de caminhada por aquele trilhado em zigue-zague, ele se deparou com uma clareira que dava uma visão bonita da represa. Ele disse que ali a água era parada, meio leitosa, de tão quieta, um azulado escuro. Um silêncio chegava até a abafar a respiração. Então, teve certeza que era ali mesmo. O lugar era muito bonito. Só que ele foi, começou a ajeitar as coisinhas dele, e só que para sua surpresa, tinha ali na beirada da água um velho agachado, pescando, de camisa xadrez, bem surradinha mesmo, calça remendada, chapeuzinho de palha grande, poído, já meio gasto. O velho estava agachado, com uma vara de bambu, olhando para a água bem focado, bem na tranquilidade de quem pesca, né? E o João observou e viu que não estava sozinho. E por ele ser uma pessoa muito educada, ele acabou se aproximando e dizendo pro velhinho: Boa tarde, meu senhor. Dá para eu pescar por aqui também? O velho virou só os olhos, sem mudar o corpo, e respondeu: Se o menino moço não fizer barulho demais, pode sim. O João deu um sorriso, meio sem graça, né? Apesar de não ser pescador de experiência, ele sabia das regras básicas de pescaria, né? Respeitar quem chegou antes, respeitar os mais idosos, não fazer barulho para não espantar os peixes, essas coisas que ele veio aprender com o pai dele desde quando ele era pequeno. Então ele respondeu meio que sorrindo, né? Fica tranquilo, senhor. Sou quieto. Só gosto de escutar o mato mesmo. Também vim para refletir, né? Então, dito isso, sentou um pouco mais afastado para não atrapalhar o velho, tratou de colocar as tralhas tudo no chão, foi preparando a vara, apanhou a isca, jogou a boia, o mais longe que conseguiu, pincou a vara na terra, ficou lá um tempo ali contemplando toda aquela vista bonita. Passado alguns minutos, sem palavra nenhuma, somente o ruído leve da água e o assovio do vento, o João resolveu acender um palheirinho. Ele bolou o palheirinho lá e acendeu e começou a dar umas tragadas. Aí ele também tirou da sacola também a velha e boa abrideira, né? Cachaçinha. Abriu a garrafa e deu uma goladinha. De forma educada, ele virou pro senhor, que estava um pouco mais distante, e perguntou para ele se ele queria tomar um trago da cachaça ou dar um tapinha no palheiro para apitar. E o velho respondeu que não. Da mesma forma, meio seca que antes, sem muita ideia. Mesmo estranhando o velho, o João respeitou. Ficou ali, contemplando o lugar, e de fato, o vizinho estava certo. O lugar era encantador mesmo.
ainda mais pela tarde linda de sol que estava fazendo naquele dia. O lugar era bom mesmo, bom que só. Dava para ouvir toda aquela natureza exuberante. De vez em quando, o João, contemplando a natureza, aguardando pegar um peixinho, tomando um traguinho, fumando um palheiro, de vez em quando, o João tentava puxar assunto com o senhorzinho. Coisa do tipo: Tá puxando bem hoje? Já pegou algum peixe? e o velho foi a dele, da mesma forma que antes, agachado, só respondia secamente. Tá não, tá puxando não. Peguei nada não. Então o João dava mais um golinho na cachaça, fumava outro palheirinho, observava a natureza e ia meio que tentando identificar o jeito daquele senhorzinho. Que chegou na conclusão: qualquer matuto não gosta de ser incomodado, e principalmente por gente de fora, né? E entre esse pensamento, o João ia dando mais um golinho na cachaça, fumando mais um palheirinho, observando a natureza. E passado mais algum tempinho, tentou puxar papo novamente. O senhor mora por essas bandas aqui? E o velho respondeu da mesma forma. Já morei. O João, meio desconcertado, com tanta secura, acabou oferecendo um sanduíche para ele. Ó, amigo, eu trouxe um pão aqui com mortadela, o senhor quer um? Passar fome? E o velho respondeu sem virar, do mesmo jeito. Quero não. Agradecido. E continuou olhando a represa, concentrado na pesca. A tarde foi caindo, nesse silêncio seco do velho, no som maravilhoso daquela natureza toda ao redor. O João pescava, puxava, contava meia dúzia de história para ele mesmo. E o velho só respondia se fosse chamado. E mesmo assim, palavra contada. Já chegando no final da tarde, quando o sol já ia amarelando, o João resolveu dar uma insistida. O senhor vem sempre pescar aqui? E dessa vez, o velho não respondeu de imediato. Apenas recolheu a linha, um movimento bem lento, e depois de uns 20 segundos, que mais pareceram horas do que segundos, ele disse: Vim só uma vez. E tentando ser gentil e educado, fazer amizade, o João riu sem entender e perguntou novamente. Ué, você veio só uma vez, então essa é a segunda, certo? O velho virou devagar para ele. O João sentiu naquela hora que talvez tivesse até ultrapassado um limite. De alguma forma ofendido o velho. E praticamente foi a primeira vez que o João de fato viu o rosto inteiro do velho. Era uma cara fechada, magra, sem traço de emoção nenhum, traço sofrido, sabe? E ficou com receio de ter realmente ultrapassado esse limite que o velho não queria. Então, meio ressabiado, meio arrependido, ficou esperando o velho se pronunciar. E o velho ficou olhando fundo nos olhos dele e depois de um curto tempo respondeu com uma voz baixa, rouca, firme: Não, moço. Eu nunca voltei. O João então franziu a testa, sem entender, e perguntou para ele: Como assim? E o velho, sem desviar o olhar dos olhos de João, continuou: Foi aqui mesmo, nessa beira. Eu vi uma garotinha logo ali, ó, se debatendo na água. Uma menininha, de trança preta, com um vestidinho claro. Mas parecia uma indiazinha, de tão moreninha que era. Ela gritava no meio da água pedindo socorro e eu pulei para tirar ela. Mas quando eu pulei e cheguei perto para socorrer, os olhos dela estavam abertos demais e ela me puxou pro fundo e eu afundei. O João sentiu um calafrio nas costas, pensou com ele mesmo: Vixe Maria, agora a pescaria vai ficar boa. O velho vai começar a largar caos
um atrás do outro, e nessa pingaiada a gente vai, graças a Deus, romper a barreira e ele vai me dar atenção e nós vamos prosear. Só a história de pescador daqui pra frente. Então, ele perguntou pro velho na hora. Vixe Maria, você foi socorrer ela e afundou? E como o senhor conseguiu sair dessa? E o velho, o mesmo olhar firme, vazio, em direção a ele, falou. Eu não saí. Então João ficou quieto, sem entender o desfecho da história, e perguntou. Ué, como assim não saiu? Você entrou pra ajudar a menina e não saiu? Como é que você tá aqui? E o velho, olhando para ele sem piscar, falou. Nem meu corpo e nem minha alma conseguiu sair. Foi nesse momento que o rosto do velho começou a mudar. Primeiro sumiu a boca, depois o nariz. A pele foi ficando cinza e o semblante do velho escureceu, ficando totalmente sem face, sem rosto. Só ficou 2 olhos brancos, amarelados, sem pupila, sem nada, olhando direto para a alma do João. Nessa hora, João deu um grito, caiu para trás, o bunal voou longe, se arrastou de costa para longe do velho, tentando levantar as pressas e o velho sem rosto lá parado olhando para ele. E cada vez que olhava, o amarelo dos olhos se intensificava mais. Levantou feito bicho assustado e correu na trilha do jeito que deu, largando tudo para trás, vara, linha, isca, lanche, pinga, palheiro, peixe, tudo. Correu rumo à trilha que tinha vindo. Mas por incrível que pareça, a trilha não era mais a mesma. João tentava virar para a esquerda, tropeçando e caía no chão, arrebentando os matos nos peitos. Só que por mais que seguiu trilhado de novo, caía sempre na mesma clareira. Sempre na mesma margem da represa, onde o velho estava. Tentava por cima de barranco, tentava correr pro outro lado, o mato se fechava, se mexia, como se tivesse vida. E lá no meio da mata, ouvia a risada do velho. Já vai embora, moço? Tentava pela beirada da água, caía na mesma clareira, como se a represa tivesse 1000 bocas abertas querendo engolir ele. O João gritava, pedia ajuda, mas o som parecia estar abafado pelas árvores. Nessa hora, o breu da noite já tinha tomado todo o mato, e o João horrorizado, com medo de ficar preso ali dentro. Conforme ele ia pelas trilhas, ele podia olhar para os lados e ver, no breu do mato, diversos olhos o observando e rindo dele. O pavor era tanto que somente depois de um longo tempo que o João, já cansado, esgotado, ouviu um barulho bem distante, mas bem distante mesmo, de um motor de caminhão passando pela estrada lá. Então ele seguiu o som, tropeçando, rasgando o mato, e conseguiu achar a estradinha onde o Fusca dele estava parado, estava estacionado. Ele meteu a mão na alça da calça, apanhou a chave do carro, que foi o único pertence que ele não tinha deixado lá, porque estava preso na calça, correu, abriu o carro, entrou, deu partida trêmulo e arrancou com o carro dali com tudo, o mais rápido que pôde. Enquanto ele estava arrancando com o carro, quando ele olhou para trás, assustado, ele pôde ver no meio do breu da estrada o mesmo velho, de chapéu de palha, parado, no escuro, com os 2 olhos brancos, amarelados, brilhando. E o sorriso, também amarelado, parecido com uma lua minguante. Depois desse ocorrido, o seu João, hoje, já com seus 75 anos de idade, disse que nunca mais voltou lá, nem quis saber na vida de pescaria. Muita gente para quem ele contou essa história, como o irmão mais velho,
como a mãe, como os parentes, o próprio vizinho que indicou esse lugar, riam nele, falando que ele devia ter bebido demais, isso sim, que de fato ele deve ter variado das ideias. Mas eu tive o prazer de ouvir diretamente do seu João essa história, vi quando ele arrepiou e os olhos se encheram de lágrimas quando ele contou desse dia. O que para uns pode ser cachaça, para outros com certeza é visagem. E só quem sabe o que faria numa situação dessa é quem realmente passou. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, manda um comentário para mim. Dá a sua opinião de quem poderia ser esse velho. E o mais intrigante de tudo, quem era esse ser que aparecia como criança, fingindo que estava se afogando para atrair outros para dentro da água? Se tiver algum caso parecido com esse, não esquece de mandar para a gente pelo e-mail. Vai ser um prazer narrar sua história aqui. Agora vamos apagando essa nossa fogueira para que a luz das chamas não atraia mais almas penadas. Até a próxima. Proseado Beira Fogo, Causos de Assombração é mais um dos diversos conteúdos do nosso canal. Para participar, envie seu caso para o e-mail. Nos acompanhe nas redes sociais e faça parte da nossa comunidade no Telegram. Tenha acesso a conteúdos exclusivos sendo membro do nosso canal. Todos os links e endereços estão na nossa descrição.